Quais são os assuntos que eu costumo estudar e por que eu estudo cada um desses assuntos? O vídeo de hoje eu tenho o objetivo de passar para você como é que é o meu modo de estudo e principalmente como que eu me desenvolvo como um profissional de vendas e principalmente como um gestor comercial que sou e estou atualmente. Os assuntos que eu busco estudar, eles estão intimamente ligados ou à performance ou a temas técnicos específicos que eu não conheço. Então eu explico. Eu fui atender um cliente numa consultoria que a gente faz para desenvolvimento de uma área comercial e esse cliente ele está querendo começar a trabalhar com pivô central, ou seja, pivôs de irrigação que são equipamentos utilizados para fazer irrigação de lavoura. Como eu não conheço a fundo de pivô, o que eu fiz? Eu peguei, abri o YouTube nesse computador aqui atrás e comecei a estudar tudo sobre pivô central. Então eu estudei mais ou menos uns 20, 25 vídeos em que eu assisti como funciona um pivô, para que é utilizado um pivô, quais são as culturas que utilizam pivô na irrigação, quais são os estados que mais utilizam pivô, como é que se projeta um pivô central, como é que se especifica um pivô central e por aí vai. Fui me aprofundando cada vez mais naqueles assuntos, não para me tornar um especialista em pivô central, mas principalmente para conseguir conversar de igual para o cliente. Porque por mais que eu entenda sobre venda técnica, sobre automação, sobre eletrônica, sobre máquinas de um determinado segmento, eu não entendo nada sobre pivô. E aí eu pergunto para você, como é que você vai chegar para conversar com o cliente, oferecer uma solução para ele se você não entende nada do segmento dele? Um vendedor técnico tem essa preocupação de entender não apenas tecnicamente sobre aquilo que ele está vendendo, mas de conseguir conversar com o cliente sobre aquilo que é o interesse do cliente. Então estudar por essa forma que eu passei para vocês, abrir o computador e procurar entender é uma das principais formas que eu faço até hoje quando eu tenho uma dúvida ou quando eu tenho um desafio para entrar num segmento totalmente desconhecido. O outro tema que eu tinha comentado com vocês é sobre performance. E quando eu falo performance, não é sobre performance em vendas, métricas, etc. Não, é sobre performance de uma maneira em geral. Então eu sigo, por exemplo, o Joel J, tô lendo o livro dele, ele é um nadador, multicampeão, fez várias coisas e aí eu entendo como que funciona a cabeça de um campeão. Eu vou estudar como é que funciona a cabeça de uma pessoa que faz um Ironman, por exemplo, ou como é que ela vence todas aquelas dificuldades para fazer um Ironman. A performance no foco, como que é focar e dizer não, isso ajuda demais. Tem um livro chamado A Única Coisa, que eu acho até que eu já falei sobre ele aqui no canal, que mudou totalmente o jogo. A Única Coisa, se você quiser, estude. Tem uma pessoa que eu seguia bastante, que é o Murilo Gun, que ele até comentava, não vou ser literal na frase, mas ele dizia, né, focar é você perder, porque quando você foca em algo, você tá abrindo mão de várias outras coisas. E às vezes é isso mesmo. Se eu tô focando aqui, eu tô dizendo não para um monte de outras coisas. E essas questões é que eu mais procuro buscar hoje. O autoconhecimento. A performance está muito mais ligado ao fato de eu não me sabotar, de eu fazer os exercícios que eu preciso fazer, de eu dizer não para aquilo que eu deveria ou devo realmente fazer. E aí eu complemento tudo isso com esses assuntos técnicos que acontecem. Então as minhas maneiras de estudo são principalmente livros. Eu leio, não leio muito, não sou o cara que lê 100 livros no ano, 10 livros no ano, não leio. Eu leio aí de 7, 8 livros no ano e eu tenho uma característica que a Carol ainda pega no meu pé. Eu não leio um único livro, começo e termino. Eu vou lendo 2, 3 livros em paralelo porque eles são de temas diferentes. Então eu posso ler um livro de manhã que eu não leio à noite. Isso me ajuda bastante. Então livros são uma forma. YouTube, consumo muito conteúdo de YouTube, procuro muito lá. Ouço muito podcast de uma galera que é referência para mim e faço treinamentos específicos, ou seja, pago para fazer e aprender um assunto que me interessa e que eu quero acelerar esse conhecimento, principalmente de especialistas que eu admiro. Beleza? Esse é um pouquinho então da minha forma de estudo. Eu espero ter ajudado você para que você consiga também não apenas se inspirar, mas principalmente organizar o seu método de estudo para ter mais performance, mais resultado, não só em vendas, mas na vida como um todo. Uma pessoa que está bem consigo, com toda certeza vai ter mais resultado, vendendo mais, atendendo mais clientes, fazendo um melhor trabalho. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal, hein? Não deixa de se inscrever. Tchau, tchau.